Bom dia a todos. Hoje, 7 de junho de 2022, exatamente às 6 horas, a gente vai dar início à nossa reunião do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E o trabalho hoje que a doutora Jennifer, nossa R3, vai apresentar é um trabalho interessante que saiu publicado recentemente no Endoscopy. E é um trabalho que tem sido cada vez mais proposto pela sua metodologia para que vários colaboradores médicos que têm experiência num determinado procedimento possam analisar subsídios, né, características de lesões para tentar ver quantos daqueles concordam com um determinado diagnóstico. E dessa vez eles vão avaliar as coleções fluídas pancreáticas, né? Porque a gente que faz esse tipo de procedimento sabe que existe uma certa dificuldade. Então, por exemplo, nós temos coleções fluídas pancreáticas que a tomografia diz que é uma lesão, entre aspas, com necrose, ou seja, uma Waldorf necrose, e depois a gente faz a ecoendoscopia, e essa, por exemplo, essa lesão não está organizada, e a gente não tem como fazer esse tipo de procedimento. Só que nós vamos avaliar isso a partir do ultrassom endoscópico. Então, esse trabalho é interessante por causa disso, é um trabalho de uma galera realmente que tem uma experiência grande, né, nesse tipo de procedimento, e a gente vai ver esses resultados e depois nós vamos discutir. Então, Jennifer, fique bem à vontade para você iniciar o trabalho. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, bom dia. Vou então iniciar aqui a apresentação, falando sobre as coleções fluídas pancreáticas e a avaliação ecoendoscópica delas, como o Dr. Celso já bem introduziu. Cadê? Próximo. Da, das coleções fluídas peripancreáticas, quer dizer, desculpa, as coleções fluídas peripancreáticas são as complicações da pancreatite aguda grave, mas, mas realmente é uma das complicações da pancreatite aguda grave, desculpa. A classificação de Atlanta, então, ela classifica essas coleções e ela leva em consideração o intervalo entre o episódio de pancreatite aguda e a formação de necrose dentro dessas coleções peripancreáticas. Menos de 4 semanas, se você tem uma coleção fluida, você pode ter uma coleção fluida peripancreática aguda, sem sinais de necrose, e coleções necróticas agudas, geralmente mais líquidas. E acima de 4 semanas, pseudocisto pancreáticos, que são as coleções fluídas com a formação de uma capa, né, e a Waldorf necrosis, que são as necroses, que quando elas formam também essa carapaça ao redor da coleção. A tomografia computadorizada é o padrão ouro para o diagnóstico dessa lesão e para avaliação dela, saber programar a terapêutica ideal em cada caso. Mas a tomografia, ela não é muito precisa para definir o tipo de lesão e a presença de porcentagem de conteúdo necrótico comparado com a ressonância magnética, por exemplo. Aí, as coleções agudas, na maioria das vezes, elas vão regredir com o tempo. Então, e uma parte vai desenvolver uma parede madura, que é essa progressão, né, para o on e para o pseudocisto. E podem se tornar sintomáticos, sendo então necessário o tratamento. Para os pseudocistos crônicos, ou para os cistos para as coleções pancreáticas crônicas, é fundamental distinguir entre pseudocistos e de WONs e avaliar a quantidade de conteúdo necrótico, porque isso vai orientar o tipo de stent, conforme a gente já viu em alguns outros estudos, né? Colocação de stent plástico pigtail versus o metálico, e a probabilidade de necessidade de necrosectomia endoscópica direta.
Então esse estudo, ele tem como objetivo investigar, a concordância entre os observadores, de experientes ecoendoscopistas, para avaliar essas coleções pancreáticas, como a tomografia avalia, né, antes para a gente ter uma noção de quantidade de necrose, o tipo real de coleção que a gente está abordando, né, e fazer essa diferenciação para ver a melhor decisão terapêutica tomada a partir dessas características. É um estudo prospectivo multicêntrico, ele contou com 12 ecoendoscopistas de 10 centros terciários europeus e americanos, e eles foram convidados então, né, experts no assunto, com mais de 50 procedimentos de drenagem de coleções peripancreáticas, em pelo menos 5 anos de atividade contínua em ecoendoscopia. Eles também, esses 10 centros, enviaram 5 vídeos ilustrando coleções peripancreáticas, onde foi realizada a ecoendoscopia no ano anterior de cada centro. O total foram 50 vídeos. Então, foi analisadas as características dos pacientes com essas coleções, né? A média de idade entre eles era de 62. O sexo era parecido, masculino de 26 e 24 femininos. A média de porcentagem de GMC de 24, 44% eram tabagistas e 38% tinham um alto consumo de álcool. O tempo médio após a pancreatite em semanas foi de 6 semanas para a realização dessa ecoendoscopia, das imagens, e a localização da coleção foi mais frequente no corpo, seguido da cabeça e pescoço, do pâncreas, do do colo, desculpa, e seguida pela cauda. O processo ensinado foi o com menos coleções encontradas, foi de 8%. As variáveis analisadas por esses, especialistas foi o tipo de lesão, se era uma coleção fluida, se já tinha alguma necrose, se era um pseudocisto ou uma Waller-Off necrosis. Foi avaliada a porcentagem de componentes sólidos dessas lesões, a presença de infecção foi vista através da avaliação de debris fluidos, né, nos componentes dos cistos peripancreáticos. Também foi avaliada a identificação do ducto pancreático principal, se era possível ou não de ser avaliada, e a sua comunicação com os cistos, as coleções. O tratamento de escolha também, assim, a partir da visualização, qual seria a sua opção de escolha, se era o ducto pigtail ou se uma prótese de aposição nominal. E se era indicado a realização de necrosectomia e em que tempo seria feito, naquele procedimento daquele vídeo, ou se depois de 2 ou 3 dias daquele vídeo index, né, foi o analisado. Aqui então as imagens, né, aqui para ilustrar a imagem de um pseudocisto e uma Waller-Off necrosis. A presença de debris, né, que são sinais de infecção na coleção, a avaliação da presença da visibilidade do ducto pancreático principal, e aqui é para avaliar a porcentagem, mostrando, né, a porcentagem de conteúdo sólido, o que indicaria uma necrosectomia. Então esse trabalho foi, feita a estatística com alternativa do coeficiente correlacionado ao acaso, o AC1, levado a um intervalo de confiança de 95%. Não foi optado pelo kappa, né, que geralmente é o mais comum para concordância interobservador, porque geralmente o kappa, quando você tem, é um achado pouco comum, você pode ter parecer ter um alto índice de concordância, e isso acaba levando a um viés de conta. Então foi optado
eles fizeram também o CAPA, mas optaram também pela realização desse coeficiente correlacionado ao acaso. Ele varia que nem é o CAPA de -1 a 1, sendo -1 totalmente não concordante e 1 totalmente concordante, e o 0 indicando confiabilidade ao acaso. E eles utilizaram classificação de Land-Isencock para como é que fala? Para classificar esses valores, né? Então, quando era menor que 0 foi considerado ao acaso, leve entre 0 e 2, 0,2, regular, moderado entre a interpretação das estimativas de repetibilidade desse procedimento, né? Foi considerado valores com confiabilidade ruim menores do que 0,5 e moderado entre 0,5 e 0,75 e boa entre 0,75 e 0,9. E maiores de 0,9 foram indicativos de confiabilidade excelente para reprodutibilidade, na verdade. Errado. Dos resultados. Todos os vídeos das 50 coleções peripancreáticas foram revisadas pelos 12 endoscopistas envolvidos no estudo e resultou um máximo de 600 interpretações, né, que cada um avaliou 50 vídeos. E nem todas as variáveis foram possíveis de ser pontuadas para cada paciente. Por exemplo, os pacientes que é indicado ou não a necrosectomia, você só vai poder avaliar nos pacientes que têm necrose, né? Então, esse é um exemplo que nem todas as variáveis foram possíveis de ser avaliadas em cada paciente. Então, dos resultados, né? Da concordância sobre o tipo de lesão. Um total de 590 casos estavam disponíveis para essa análise. A concordância média foi de 71,4%, com intervalo de confiança de 95%, de 68,3% e 74,3%. Variando entre todos os diferentes pares de avaliadores, foi de 45% a 98%. O coeficiente AC1 médio foi de 59%, indicando uma concordância moderada. Quando as categorias para avaliação foram mais especificadas, como se havia presença de coleção peripancreática versus a sua ausência, ou coleção necrótica aguda versus o ON, a concordância média foi maior, foi de 80%, com intervalo de confiança de 78% até 82,4%. E o AC1 foi de 62%, com intervalo de confiança de 0,59% a 0,64%, indicando então uma concordância moderada substancial. A concordância do percentual de componente sólido, para a concordância foi analisadas 306 lesões, vídeos, avaliações, desculpa, e a concordância média foi de 42,2%, com um coeficiente AC1 de 0,15, indicando uma concordância ruim. A concordância para avaliação de infecção ao todo foram avaliadas 585 avaliações nessa análise, e a concordância média foi de 71,1%, com um coeficiente AC1 de 0,41, indicando uma concordância ruim a regular. No quesito de identificação do ducto pancreático principal, ao todo 594 avaliações foram realizadas na análise dessa variável, e a concordância média foi de 48,8%, com um coeficiente AC1 de 0,31%, ou de 0,31, indicando um reconhecimento de ducto pancreático principal. Não era um sinal confiável nessa análise. A
Também foi analisada a comunicação, né, entre o ducto principal e as coleções peripancreáticas. Ao todo, 597 avaliações foram realizadas para analisar essa variável, e a concordância média foi de 79,7%, com o AC1 de 0,69, indicando uma concordância substancial a moderada. Em relação à concordância sobre o tipo de tratamento de pseudocistos, então, 573 avaliações foram feitas e para analisar o tipo de stent a ser utilizado no tratamento das coleções peripancreáticas. A concordância média foi de 76,4%, com AC1 de 0,62, indicando uma concordância substancial. E a necessidade de necrosectomia também foi avaliada em 554 avaliações, que podiam avaliar a necessidade de necrose. A concordância média foi de 75%, com um AC1 de 0,50, indicando uma concordância moderada. E sobre o tempo para essa realização da necrosectomia, como os especialistas eles não pontuaram esse parâmetro quando a necrosectomia não era necessária, somente 154 avaliações foram realizadas para análise dessa variável, e a taxa de avaliações classificadas como após 2 ou 3 dias foi de 134, que dava 87%, variando de 18% a 100% entre os endoscopistas, enquanto 20 avaliações restantes, que eram 13%, foram classificadas como para ser realizada no procedimento INDEX. A concordância média foi de 75,1%, com a AC1 de 0,75, indicando uma concordância substancial. Então, no geral, resumindo, foi encontrada uma concordância moderada na avaliação do tipo de cisto peripancreático, a presença de infecção e a necessidade de necrosectomia endoscópica. Foi tida como alta concordância a capacidade de reconhecer uma comunicação das coleções com o ducto pancreático principal, o tipo de stent, que seria indicada para drenagem, e o momento para a realização da necrosectomia endoscópica. Foi considerada baixa concordância a avaliação da porcentagem de conteúdo necrótico e o reconhecimento do ducto pancreático principal. Então, a concordância entre os 12 endoscopistas em relação a todas as variáveis mencionadas foi fraca ou moderada. A concordância moderada sobre a classificação do cisto foi algo que não era esperado, e ela pode ser explicada pela presença de quantidades mínimas de detritos necróticos nas coleções peripancreáticas, podendo ser então classificadas como ON por alguns observadores e como pseudocistos pancreáticos por outros, mas com mínimos detritos necróticos. Foi visto também uma pouca concordância na estimativa do percentual de conteúdo necrótico, refletindo uma subjetividade e falta de padronização na avaliação desse parâmetro. E isso leva a um grande impacto nas decisões do manejo. Então, na discussão, né, a concordância da visualização do ducto pancreático principal foi ruim, enquanto a avaliação da comunicação entre o ducto pancreático principal e a coleção foi classificada como alta. Mas isso, na discussão, né, foi visto que provavelmente ocorreu porque apenas não foi avaliável na maioria dos casos, né? Apenas em grande parte dos casos, 81% dos casos, não foi possível avaliar essa comunicação, então pode ter tido um viés da concordância. Pelo ultrassom, ambos os parâmetros são melhores avaliados, tanto a avaliação geral do ducto pancreático principal, né? Entre 6 e 8 semanas após a intervenção terapêutica, quando a coleção está resolvida. A coleção houve uma concordância substancial quanto à escolha do stent, se duplo pigtail ou LANS a ser colocado. Isso é um resultado que não reflete a prática clínica real, porque até hoje a gente não tem tanto na literatura quanto entre
os especialistas uma concordância sobre esse tipo de state, é muito operador dependente. Algumas meta-análises favorecem o uso das próteses de posição luminal sobre os duplo pigtails para tratamento dos pseudocistos e WONs. No entanto, o único estudo randomizado disponível foi realizado em pacientes com WONs, que demonstrou não inferioridade do uso de duplo pigtail no tratamento. Então, ele questiona também as conclusões dessa meta-análise anteriores. Das limitações, a gente tem um viés de seleção, que a população do estudo não foi capaz de refletir todo o espectro das lesões de coleções peripancreáticas. Os avaliadores eram especialistas de centros de alto volume, então a generalização desses resultados para endoscopistas menos experientes é questionável, e não foi obtido o controle dos resultados como a tomada de decisão adequada em cada caso, como o controle, né, o caso controle, e sim analisado apenas a concordância dos avaliadores em relação às imagens analisadas. Voltando. E concluído, então, né, a concordância interobservadora entre os endoscopistas experientes em relação à avaliação morfológica dos cistos peripancreáticos é menos que satisfatória, enquanto uma concordância mais homogênea nas decisões terapêuticas foi encontrada nesse estudo. Futuros estudos comparativos prospectivos vão ser necessários, né, na tentativa de alcançar uma padronização dos critérios diagnósticos e abordagens terapêuticas dessas entidades clínicas complexas. Então é isso. Obrigado, Jennifer. Eu acho que esse é um trabalho que mostra bem, né, a nossa dificuldade em classificar essas coleções, né? Eu acho que todo mundo que já fez esse tipo de procedimento sabe da dificuldade que nós temos, né? Principalmente porque, como foi bem salientado no trabalho, quando a gente baseia o procedimento, ou seja, a indicação de um cirurgião ou até mesmo de um intensivista para a realização da drenagem de uma coleção peripancreática como consequência de uma pancreatite aguda grave, a tomografia nem sempre bate com aquilo que a gente encontra durante a ecoendoscopia. Então, às vezes, uma tomografia mostra que está lá uma coleção e que realmente essa coleção já tem parede, né, ou cápsula, e no final a gente vai fazer a endoscopia e a gente não encontra uma área como essa, né? A gente encontra uma área completamente irregular, que não permitiria a priori a drenagem. Então essa é a grande dificuldade. E é por isso que essa dificuldade é uma dificuldade que todos nós temos, né? E é por isso que fomentou esse trabalho. E como vocês podem ver, as conclusões mostram que a concordância de certos parâmetros são importantes, né? E você está em torno de 75%. No entanto, você classificar uma coleção, por exemplo, como infectada ou não, através das imagens por ecoendoscopia, ou até mesmo pela tomografia computadorizada, a gente sabe, né, de casos clínicos que, por exemplo, bom, eu vejo que esse paciente tem uma coleção que está infectada, mas no final o paciente tem uma outra característica, você vê que ele está muito bem, obrigado. Então, quer dizer, existe uma discrepância disso. E por isso que é muito importante a gente ter todos esses exames à mão associado ao quadro clínico do doente. Então, eu gostaria de passar agora a discussão para o pessoal que está aí. Eu acho que vale a pena. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique bem à vontade. Pode levantar a mão. Se quiser fazer algum comentário também, fique bem à vontade. Então, por favor. Humberto, não vai falar nada hoje, Humberto? Acordou tarde? Você está dando sorte, porque o Otávio não está aqui, hein? Né? Eu já acostumei, como diz, o lombo já está curtido, entendeu? Tá certo. Bom dia, então, a todos. Olha só, acho que isso é mais uma tentativa da padronização, como você comentou, e esse trabalho foi publicado com 2 meses de diferença daquele trabalho do protocolo de Orlando.
que é uma tentativa de padronização dos pacientes, né? Ou seja, esse trabalho de hoje é mais um dado, que é a avaliação da ecoendoscopia, da ultrassonografia endoscópica na tentativa de classificação e para dizer qual é o tempo que a gente vai intervir, que tipo de prótese que vai botar, né? Que tipo de coleção que tipo de prótese vai botar. Assim, em relação a tempo de intervenção, embora alguns trabalhos tentam comparar a intervenção antes das 4 semanas com a de pós 4 semanas, acho que isso já está praticamente estabelecido como uma conduta padrão, né? Intervir após a maturação, seja pseudocisto, seja necrose, né? 4 semanas. E esse trabalho aí, na verdade, é tentar classificar melhor, a gente classificar melhor o tipo de coleção, né? Isso pode interferir quer dizer, eu acho que interfere na decisão de que tipo de prótese vai botar. Então, a Jennifer comentou aí o único trabalho randomizado, comparando prótese plástica com prótese metálica de aposição luminal, é do mesmo grupo que publicou esse protocolo de Orlando, que é o grupo da Flórida. Então, nesse protocolo, eles colocam a prótese metálica, tanto para pseudocisto como para a coleção necrótica. Só usam praticamente a prótese plástica, nos casos de desconexão do ducto, em que você vai deixar a prótese lá por tempo indeterminado, né? Então, já assim, existe nesse protocolo de Orlando, a validação desse protocolo, são 53 pacientes, e existe uma tentativa da gente sempre colocar o paciente num desses 4 níveis, né? Quer dizer, 4 tipos de coleção, 4 tipos de tratamento, de conduta, isso interfere no tempo, né? Lembrando que os trabalhos mostram que você não deve deixar uma prótese metálica dessa de aposição por muito tempo, por conta da maior incidência de sangramento, né? Quer dizer, eu já estou colocando lá da parte do tratamento, mas esse trabalho é a tentativa da gente encaixar melhor o paciente, né? Em qual nível que se é pseudocisto, isso eu acho que é importante, se você conseguir detectar no ultrassom, com mais a tomografia ou ressonância, que é pseudocisto, você pode usar, a meu ver, uma prótese plástica, 2 próteses plásticas, se a coleção é pequena num portal único, que você vai drenar muito bem esse pseudocisto e com um custo muito menor e provavelmente com complicações tipo sangramento menor do que a lanche, né? Se você classificar esse paciente como necrose, e você vai decidir, provavelmente, por uma prótese metálica, né, pela lanche, uma possibilidade da necrosectomia direta via endoscópica. E quer dizer, a única. E mais a questão da desconexão de ducto, ou coleções que necessitam de uma modalidade dupla de tratamento, seja endoscópica, mais a percutânea, nos casos de coleções que vão para o abdômen mais baixo. Então, assim, eu acho que está se chegando assim, próximo de definições de tratamento. Porque esse trabalho é mais um dado para a gente definir o que é a coleção e como é que eu vou tratar, com que tipo de prótese, por quanto tempo. Desculpa se eu me alonguei, mas Perfeito, perfeito. Muito bom seus comentários, obrigado pelos comentários, é exatamente isso mesmo, eu acho que você deu uma resumida, né, e inclusive colocou junto, né, dessa situação, aquele protocolo de Orlando, né, que eu acho que realmente é uma coisa que é importante da gente conhecer. Honestamente, não sei se a gente vai fazer da forma como eles... Tanto que você vê que existe uma discrepância grande aí, né, nesse mesmo em relação ao tipo de prótese. O que eu posso falar é que, na minha experiência, né, a gente está fazendo agora um levantamento de todos os casos que a gente fez
em Ribeirão Preto, né, e no nosso serviço privado também, o que que acontece? O que a gente percebe é que realmente não existe diferença entre prótese plástica e prótese metálica. E isso é uma coisa que o professor Sebastião, que é lá do HC, ele sempre foi um pouco relutante em comprar as próteses metálicas para a gente usar nessas coleções, porque ele fala assim, mas os resultados são tão bons com as próteses plásticas, por que que eu vou ficar gastando muito mais, né, para um serviço público, para um serviço público de saúde já tão capenga, né? Por que que eu vou gastar todo esse dinheiro? E no fundo mesmo, né, ele tem até razão, porque quando você coloca a prótese plástica, você mantém o pertúito, você mantém a fístula aberta, né? E se você precisar ampliar a fístula, também você vai fazer isso com muita facilidade. Você não vai ter dificuldade, né, para fazer isso. Isso é uma coisa importante. Eu acho que isso que você falou é realmente bem importante. Eu queria ouvir a opinião também do Marcos Clarence, queria ouvir a opinião da Raquel, do que eles acham, do que eles pensam. Eu acho que é importante. Alô, bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Novamente, estou tentando abrir a minha câmera aqui. E aí é sempre uma discussão esse assunto, né? Mas eu me lembro que há 15 dias atrás eu drenei um pseudocisto de um paciente jovem, alcoólatra, e que eu não tinha material mais adequado dentro do serviço, né? E o paciente tinha indicação porque o quadro clínico chamava atenção de dor, né? Então eu vejo que o quadro clínico e os achados de imagem, em particular a tomografia, decide muito você realizar ou não a drenagem. E também concordo com o Sebastião lá de Ribeirão Preto, porque o importante é você deixar o pertúito, né? E para avaliar se precisa de um segundo tempo para limpar a cavidade, enfim. Então, o quadro clínico e o achado da tomografia define muito a sua conduta. E é importante também lembrar para os residentes que, na maioria das vezes, essas coleções elas se desfazem, né? Então, isso também é um ponto que devemos chamar atenção. Eu vejo assim que cada vez mais a ecodoscopia é importante no momento que você decide a drenagem, né? Então, esse paciente mesmo que há 15 dias eu drenei às cegas, porque tinha um abalamento importante e precisava drenar porque estava muito sintomático, o paciente com dor, com distensão abdominal importante, né? E você veja que a gente já tem uma vivência, eu não tenho experiência de tanta drenagem, mas eu drenei com um knife do pré-corte, junto com um papilótomo, e depois passei um balão CRE, dilatei e deixei 2 próteses lá, né? Então, foi um procedimento relativamente rápido, né? Agora, cada vez mais, a drenagem com endoscopia é realmente de escolha, né? Naquele momento a gente não tinha. Mas vejo, na hora de decidir a drenagem, eu vejo muito o quadro clínico do paciente. A resposta inflamatória está em sepsis ou não, você está com dor importante, com obstrução da via biliar, isso para mim é o mais importante. Isso que você falou, obrigado pelos seus comentários, Marcos. Isso que você falou é importante mesmo, tá? A ecoendoscopia, ela deve ser usada quando você define que você vai fazer a drenagem. Caso você tenha um abaulamento importante, o fato de você não ter ecoendoscopia não quer dizer que você não deva drenar esse paciente. Isso é importante. Não existe até hoje nenhum trabalho na literatura que mostra, existe uma tendência, e os protocolos mostram que existe uma tendência pelo uso da ecoendoscopia nos pacientes que não têm abaulamento, ou seja, então o paciente não tem abaulamento, realmente para você fazer uma boa drenagem, infelizmente você vai ter que usar.
Mas não existem trabalhos na literatura que confirmam que a ecoendoscopia, por exemplo, o uso da ecoendoscopia diminui as complicações do tipo sangramento, né? Isso não existe. Então, por exemplo, isso que você acabou de dizer, que você drenou um paciente com um abaulamento sem a ecoendoscopia, eu acho que você está perfeitamente apto, qualquer um está perfeitamente apto a fazer isso. Não é condição sine qua non, né? Você ter que fazer um procedimento desse só com a ecoendoscopia. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Se você com needle knife passa um fio guia, nós drenamos muito antes da ecoendoscopia, né? Nós drenamos, a primeira tese brasileira sobre isso foi do professor Ermelindo Della Libera, da qual nós participamos, onde a gente fazia drenagem única e exclusivamente com o aparelho de duodenoscopia. Só que naquela época a gente só colocava uma prótese, a gente puncionava e colocava a prótese. Nós tivemos complicações de infecção muito altas, muito elevadas, né? Por quê? Porque a gente não fazia uma drenagem adequada. Hoje não, hoje a gente faz uma drenagem adequada. E isso ajuda muito, né? Ajuda muito a evolução desses pacientes. Raquel. Ok, Celso. Eu achei muito interessante esse trabalho, porque levanta uma questão que eu sempre penso aqui no nosso meio, de concordância entre os observadores que fazem ecoendoscopia. Eu acho que é isso que se trata esse trabalho, e demonstrou que se entre os grandes especialistas que têm um volume grande de procedimento, nem sempre essa concordância é adequada, eu fico imaginando entre aqueles que têm ainda uma experiência inicial. Então, para quem solicita uma ecoendoscopia, isso às vezes é uma grande dificuldade para nós. Temos que também lidar com essa questão que existe não só na ecoendoscopia, quanto em outros procedimentos, que é o observador dependente, mas no caso de definição de coleção fluida, para nós que define o momento do tratamento, é uma questão difícil, né? Mas eu concordo com as questões que vocês levantaram, que nunca a gente toma uma decisão, e o próprio ecoendoscopista, a gente vê isso nos trabalhos dos colegas, eles vamos avaliar em conjunto vários fatores, como o estado do paciente, o tempo de evolução, exames radiológicos que ele realizou, para tomar a decisão. Mas acredito que é muito importante os jovens se basearem nisso e buscarem exemplos de condutas ou de treinamento visual. Esse treinamento visual, enriquecimento para se tornar cada vez mais próximo do ideal. Porque você veja que nesse trabalho a gente não sabe o que era verdadeiro também, não é? A gente imagina, as pessoas tiveram as suas ideias, mas ninguém disse, opa, isso aí realmente era uma coleção fluida, não tinha necrose, só saberíamos se fosse submetido ao procedimento e confirmar. Mas se não foi, como é que a gente sabe o que é verdadeiro? Não é? Então, essas são as minhas ponderações aí, Celso. Liga o som, Celso. Está sem som, Celso. Desculpe. Então, não, Raquel, muito obrigado pelos seus comentários. Exatamente isso que você tá dizendo mesmo. E você falou uma coisa muito importante, né? Lá, a maioria absoluta, né, dos colegas que fizeram parte desse trabalho, eles têm uma experiência razoável com a drenagem de coleções, né, fluídas pancreáticas. E eles não tiveram uma assertividade, né, um agreement tão evidente, né, maior, não tiveram nem sequer uma concordância superior a 80%, né? Isso chama bastante atenção, né? Imagina para aqueles mais novos que não têm experiência, que tenham o conhecimento, né? E isso realmente, eu acho que você vê como é difícil caracterizar uma coleção fluida pancreática simples, ou seja, um pseudocisto pancreático, e diferenciá-la de uma Walled-off necrosis. Eu acho que esse seu comentário é um comentário
bem contundente em relação a esse trabalho, e essa é uma conclusão que a gente tem que tirar mesmo. Celso, só uma pergunta, Claro. porque eu também fiquei pensando se o fato de ser um filme, até que ponto isso também não poderia ser um fator de confusão do que você está lá com o aparelho, você buscando as imagens, as informações que você quer, porque você recebeu a imagem formada. Se isso, o que vocês que fazem acham que isso aí poderia trazer uma confusão ou não? Essa documentação vai sempre ser igual e pronto, final. Eu acho que não, mas eu queria saber a sua opinião. Não, eu acho que realmente, assim, eu vou ser bem sincero, eu vou dar a opinião, eu acho que aqui cabe duas opiniões. Primeira, a opinião em relação ao trabalho propriamente dito. Eu acho que não altera muito. Ou seja, o fato de você ver um filme, se o filme tem uma boa qualidade, ele não vai alterar muito. Mas eu confesso que, agora é uma opinião pessoal, que quando você está no calor da tomada de decisão, da drenagem, ela é um pouco diferente, sabe? É um pouco diferente. Mas não tem como você aferir o quão importante esse fato vai alterar a conduta que você iria adotar no caso dessa avaliação no momento da realização do procedimento. Mas agora... Oi? Oi, Celso, Marcos. Pode falar. Às vezes a gente quer ter o olhar clínico, né? Quer ver o paciente, né? Exato. Às vezes acontece o residente trazer um caso clínico, falar tudo, e aí você diz, não, eu quero ver o paciente. Então, às vezes a experiência nossa, assim, decide algumas coisas, né? De ver o paciente, a cara do paciente, né? Você sentir que o paciente não está bem, às vezes o residente não passa isso. Então, pode ter em algumas situações pequenas diferenças que você, vendo o paciente, toma uma conduta mais agressiva de drenagem ou não. É verdade. Eu concordo plenamente. O Não sei Celso, se eu respondi sua pergunta, Raquel. Respondeu sim. Uhum. eu queria, Humberto, pode falar. eu queria fazer um pequeno comentário dentro do que a Kel e o Marco já falaram, né? Quer dizer, esse trabalho se trata de imagem, né? E aí, chamar a atenção, principalmente para os residentes, que tem que sentar com o radiologista lá, com a tomografia, com a ressonância, e pegar os dados dessa imagem. Porque nem todo mundo vai ter ecoendoscopia como a gente drenava há pouco tempo sem ecoendoscopia. Exato. Eu tinha que sentar, ir lá no serviço de radiologia, pedir, não é falar pelo telefone, e tentar ter os parâmetros melhores para você fazer a drenagem, tipo a extensão do contato com a câmara gástrica, qual o melhor contato, a espessura da parede, além da evolução da maturação, que normalmente esses pacientes têm vários exames de imagem, né? São pacientes de UTI e tem várias imagens, né? Praticamente cada semana o pessoal da UTI está acompanhando o paciente faz um quadro de infecção ou de inflamação maior, geralmente faz outra tomografia, chama a gente, ó, tem que drenar. Você, olha, não dá, está na segunda para a terceira semana, não está maturado, vamos ver essa tomografia, enfim. Então, ver essa evolução para a tomada de decisão. O que esse trabalho mostrou da concordância, e se a gente, não sei se a gente pode extrapolar para a tomografia, para a ressonância, é que a definição do tipo de coleção, da presença de infecção e do percentual de necrose, que é difícil saber, são coisas mais importantes para a tomada de decisão. E aí você vai ver que o que eu tenho na mão, como o Marcos falou, eu tenho a eco? Não. Eu tenho um alange? Não. Então você vai estudar a tomografia, a ressonância evolutivamente para poder fazer a melhor drenagem, né? E então é isso. Eu acho que
tudo é importante, né? Esse trabalho foca só na ecoendoscopia, mas para não passar a impressão de que sem eco você não consegue drenar. Acho que se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver equivocado, a LANS ela diminui o número de sessões só de necrosectomia em relação à prótese plástica. E claro, com a prótese plástica, ou duas ou três, mesmo que seja um portal único, você vai ter um trabalho muito maior, porque toda vez que você for fazer necrosectomia, você tem que dilatar, sempre cria um certo estresse de você dilatar aquela fístula, que já está maturada, tá certo? Agora, a LANS diminui só o tempo. Talvez esse tempo de tratamento e o número de intervenções foi obrigado, entre aspas, a ser assim, porque se deixar mais tempo vai sangrar. E sangra e mata o paciente. Então, assim, de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, vai lá na LANS, e faz a necrosectomia. Então, os trabalhos mostram 3 sessões, no máximo, 4 sessões, no máximo, num tempo curto ali, porque nós, endoscopistas intervencionistas, se você for avaliar talvez quase a totalidade dos tratamentos que nós fazemos em qualquer área, seja cólon, seja... A maioria a gente quer resolver numa sessão só. Não é? A maioria a gente quer resolver numa sessão só. São poucos os casos em que nós vamos trazer esse paciente junto com a gente por várias semanas. Né? E esse é um caso. Esse é talvez um dos poucos casos que eu estou me lembrando agora. A maioria das vezes você resolve e devolve o paciente para a clínica que te pediu. Então, bom, então é isso. Beleza. Humberto, obrigado mais uma vez pelos comentários. E então, eu já vou te chamar, Rodrigo. Agora eu só vou dar essa breve introdução, pegando o gancho aí do Humberto, porque a gente lembra que nós também, e esse trabalho mostra bem, que a gente está, entre aspas, deitado em berço esplêndido, né? Ou seja, a gente hoje, entre aspas, domina um capítulo da medicina que é um capítulo que até bem pouco tempo era dominado pelos procedimentos operatórios, né? Quer sejam eles procedimentos operatórios abertos, depois teve uma leve migração para os procedimentos de step-up approach percutâneo, que eram complementados depois do step-up approach percutâneo pelas mini incisões retroperitoneais para remoção de necrose. Mas a gente tem que lembrar que os cirurgiões também não estão descansando, eles estão... a gente já até apresentou um trabalho aqui que vale a pena lembrar, pegando justamente o gancho que o Humberto falou, que, ou seja, a gente tem a vontade de resolver as necroses em uma só sessão, e os cirurgiões estão aí. Saiu mais um trabalho da Universidade de Indiana, né, que se vocês podem procurar na internet, comparando também o tratamento endoscópico versus o tratamento laparoscópico, que é aquela drenagem laparoscópica, onde eles criam uma fístula de aproximadamente 7 centímetros com o estômago, e numa única sessão, segundo eles, conseguiram em 92% dos casos, ou seja, não é uma taxa negligenciável, ou seja, você vai lá com o laparoscópio, abre uma janela de 7 centímetros na parede posterior e numa única remoção você consegue fazer isso em 92% dos casos, é uma coisa da gente pensar, né? Realmente chama bastante atenção. Então, para isso, eu queria o concurso, né? Justamente eu dei essa introdução, porque o Humberto falou uma coisa que é fundamental, a gente quer sempre resolver de uma vez só. Então, eu quero saber agora a opinião do cirurgião, o que ele acha. Não sei se ele está acompanhando esses trabalhos, né, da Universidade de Indiana, de uma outra universidade que é ali também na mesma região, bem próximo, onde os cirurgiões realmente não estão contentes com isso, né? Ou seja, eles não estão contentes de deixar esse capítulo único e exclusivamente para os endoscopistas. E nós, a priori, não temos melhorado os nossos acessórios para remover essas necroses mais rapidamente possível. Isso realmente traz um impacto grande no tratamento desses doentes. Então, Rodrigo, eu queria ouvir as suas ponderações a respeito disso e seus comentários. Bom dia, gente. Eu vou deixar todas as minhas opiniões sobre isso
frente à exposição de um caso que a gente está vivendo neste exato momento, por sinal aconteceu sábado. Há 2 meses atrás, um senhor desenvolveu uma pancreatite aguda necrohemorrágica. Basicamente, o que a gente tem nos exames de imagem hoje é uma pequena faixa de parênquima pancreático na cabeça, uma pequena faixa de 2 centímetros de largura em cima do tronco celíaco e uma pequena faixinha muito pequena mesmo, de 1 ou 2 centímetros na cauda do baço. O resto do pâncreas desapareceu. Isso faz exatamente 2 meses e o paciente foi internado na cidade de origem dele, depois foi transferido para outra cidade, outro hospital aqui da cidade, e acabou chegando no hospital que a gente vai, e ele está 2 meses na UTI. Nesses 2 meses, diálise, primeiro diálise contínua com prisma, fomos trabalhando, agora diálise sob demanda, doente gravíssimo, no jejum, NPP, ainda em UTI. Do ponto de vista clínico agora, depois de 2 meses, a gente talvez pudesse pensar em colocar esse doente numa unidade semi-intensiva. Nesse período, a gente fez diversos exames de imagem. Eu fui seriando, como o Humberto disse, praticamente semanal, exames de imagem. E, enquanto isso, meio que se preparando para uma drenagem. E eu fui trazendo essa mesma provocação, Ardengue, para os meus colegas que me ajudam. Inclusive, um deles é extremamente agressivo do ponto de vista cirúrgico. Eu falo que eu tenho um colega que trabalha comigo que é mais tranquilo e outro extremamente agressivo, então o equilíbrio entre os dois sempre acaba virando uma boa opinião. E eu lancei a ideia, falei, não sei, eu tô com um feeling que esse caso aqui vai ser melhor a gente fazer a drenagem cirúrgica, transgástrica e tal. E esse colega, que é extremamente agressivo, falando, Rodrigo, não. Manda os caras da endoscopia drenar esse negócio, tal. Eu discutindo esse tempo todo com ele, a gente veio através desses artigos e por mais que ele seja extremamente agressivo, ele falava, os resultados a longo prazo da endoscopia são melhores do que da cirurgia. Ele falou, são menos sessões, o resultado inicial é igual, mas a longo prazo é melhor o tratamento endoscópico. Na semana passada, quinta-feira, eu coordenei com a diálise intermitente, fiz um exame contrastado. Foi impressionante. Nos 45 dias que esse estudante está com a gente vê a maturação dessa coleção. Então, inicialmente longe do estômago, sem parede, um monte de coleção pela barriga, que a gente foi drenando, colocou uns pigtail, barriga seca, só o óleo of necrosis lá atrás. Ela foi se aproximando do estômago, a gente viu isso. As paredes foram espessando, colou 2 meses depois da abertura do quadro, a gente pediu uma drenagem. É uma pena que o Otávio não esteja aqui, porque foi ele que entrou no centro cirúrgico com esse paciente no sábado, para colocar um lance e fazer a necrosectomia. Juro, gente, foi muito surpreendente para mim. Eu estava no centro cirúrgico para fazer outra cirurgia, deixei um pendrive para ele. Falei, Otávio, grava esse negócio aí para mim. Deu 5 minutos, ele vai na sala que eu estava, falou, vem ver isso daqui. A coleção não estava adequadamente organizada. Ele falou, não vou drenar, não tem condições de drenar. Eu falei, cara, eu pedi uma toma com contraste, tem parede. Eu vi esse negócio maturando 2 meses, faz 2 meses que o quadro iniciou. Não estou falando de 6 semanas, de 4 semanas. Ele, olha aqui, Rodrigão, e eles mostraram para mim absolutamente, tipo, uma região mais em direção à cabeça do pâncreas que não formou cápsula, não tem como drenar. Então aí isso que eu ia falar para vocês, pessoal, não sei, tipo, é claro que você tem que trabalhar de acordo com os seus recursos, mas eu acho que a eco foi decisiva aí na tomada de decisão desse paciente. Se não tivesse a eco, juro para vocês, posso trazer, se vocês quiserem, semana que vem as imagens. Pela Sim, tomografia, você tinha plena impressão de que tá super bem maturado. Eu tava super confiante, assim, pô, fiz um mau trabalho bom, deixei o doente vivo, aguentei 2 meses com o doente, com a família, com a UTI. Hoje o problema vai começar a resolver. O Otávio me mostrou claramente que não daria para drenar esse doente. E aí a pergunta que eu deixo, assim, quão fundamental foi a eco? E 2, se eu tivesse realmente forçado para indicar esse procedimento, uma drenagem laparoscópica transgástrica, eu estava absolutamente convicto que essa drenagem estava na hora certa.
pela tomografia. Todo mundo estava super convicto. E se eu tivesse feito o procedimento cirúrgico, o que aconteceria? Então, nossa, Rodrigo, que beleza, né? Por isso que essas discussões são excelentes e a gente aprende cada vez mais, né? Eu vou te falar o que eu penso, qual é o meu feeling em relação a isso. E isso é uma coisa que eu tenho visto e não é de agora, e a gente discute muito lá, eu, Sebastião, o Kemp, em relação a isso. Paciente grave como esse, realmente existe uma distócia muito grande entre o que a tomografia mostra e o que a ecoendoscopia mostra. Essa é a nossa experiência. Nós não tem em nenhum lugar isso escrito, mas realmente é o que a gente observa. É muito engraçado e conflitante isso, mas é uma coisa que a gente nota mesmo. Pacientes que ficam 2 meses, 3 meses na UTI, que evoluem com insuficiência renal grave, que evoluem com alterações pulmonares, pacientes que ficam entubados por longo período. Você vai fazendo a tomografia mostra que se trata de uma Wallenhoff necrosis, e realmente aí a ecoendoscopia é fundamental, porque existe uma distócia entre o resultado da tomografia, que fala que é uma Wallenhoff necrosis, você faz a tomografia e não vê absolutamente nada. Ou quando a tomografia fala que é um pseudocisto e você vai lá e tem necrose. Eu já vi isso várias vezes. No serviço privado, e já vi isso também muitas vezes lá em Ribeirão Preto. Isso chama bastante atenção, Rodrigo. Então, por exemplo, esse paciente, a gente vê os melhores resultados, por exemplo, são quando aqueles pacientes eles estão muito bem, obrigado, você faz a tomografia, ele está lá com a coleção. Então, ou ele está com pseudocisto, ou ele está com uma Wallenhoff necrose, ou seja, quando o paciente evolui bem, realmente os resultados entre a tomografia e a ecoendoscopia, eles são realmente concomitantes e praticamente parelhos. Mas realmente nos pacientes graves existe uma distócia muito grande entre um resultado e o outro resultado. E o exemplo desse caso que você está mostrando é exatamente isso. Eu acho que valeria a pena a gente apresentar esse caso mesmo, Rodrigo, para mostrar exatamente, né, o achado da ecoendoscopia em relação à tomografia computadorizada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já deve começar a chamar a atenção das pessoas, né? Porque nenhum trabalho fala sobre isso. Nenhum. Inclusive, nessa revisão que a gente está fazendo lá dos casos de Ribeirão Preto, eu estou com um aluno que está fazendo iniciação científica e ele vai fazer todo o levantamento, né? E nós vamos pegar exatamente esse ponto, né? Ver quais são os fatores preditivos dessa distócia tão grande entre a ecoendoscopia e a tomografia computadorizada no momento de realizar a drenagem. Celso, se você me permitir, assim, Claro. eu tenho exatamente a mesma impressão que você. Não sei se os doentes graves acabam induzindo uma menor formação de cápsula, se esse paciente está tão comprometido do ponto de vista sistêmico que ele tem menor habilidade para realmente encapsular aquilo e transformar aquele Wallenhoff necrosis em algo mais propício à drenagem. Mas daí, o que eu te falo é o seguinte, nesses casos, nos casos mais fáceis, nos pseudocistos, naqueles casos de uma pancreatite que tem um pouco de necrose, mas é um caso mais simples, para que operar então? Se você vai ter um caso um tanto quanto mais simples do ponto de vista de extensão de necrose, você não precisa da cirurgia, você faz por endoscopia. E a outra pergunta que eu deixo assim, como cirurgião, tá? Então, assim, num caso como esse, eu vou falar com o Otávio, a gente mostra semana que vem, tá? Depois vocês me dão a opinião de vocês, estava absolutamente convicto pelas tomografias, inclusive com injeção de contraste, que estava no momento certo. Então, assim, a partir de agora, se eu for indicar um procedimento cirúrgico, eu vou pedir uma eco antes, se tiver à disposição. E aí eu vou pedir uma eco e eu vou falar para o ecoendoscopista, ó, só faz uma eco para mim que eu vou operar. Convence agora o ecoendoscopista a não drenar, se ele já vai fazer uma eco. Entendeu? E olha, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo. Os resultados ruins que eu tive foram quando você não tinha uma boa maturação da coleção. Então você entra muito cedo, ou você entra e a imagem não chama bastante. Apesar da tomografia falar, você entra, faz a drenagem e aí o paciente infecta, porque você não consegue drenar adequadamente. E quando você não consegue drenar adequadamente e coloca um corpo estranho, a chance de infectar é enorme. Então, esse é o grande problema que a gente tem. Agora, você está totalmente certo no seu raciocínio. É exatamente isso. Exatamente isso.
E é isso que a gente quer mostrar mesmo, em relação às coleções fluídas pancreáticas. Posso fazer um comentário, Celso? Claro, vai lá, Humberto. Então, em cima aí do que o Rodrigo trouxe, né? E eu já tentei rever esse trabalho para comentar para vocês, mas eu li uma vez e perdi o trabalho, em que eles dividiram os pacientes em antes de 4 semanas e depois de 4 semanas de drenagem, ou seja, pacientes sem a formação capsular, sem a maturação. Acho que esse trabalho foi feito na Johns Hopkins. E eu perdi o trabalho, eu tenho que procurar de novo. Mas por que eu falei isso? Porque está padronizado que 4 semanas, né? 4 semanas, está padronizado. Então deu 4 semanas e a gente vamos drenar, né? E talvez não seja isso, talvez seja. Alguns pacientes podem ser antes, outros pacientes têm que ser depois, de acordo com não só com a eco. Eu estou levantando, não estou afirmando, levantando uma hipótese. Talvez os pacientes mais graves demorem mais. Quer dizer, a reação fibrótica, na verdade, aquilo ali vai fazer uma cápsula fibrótica. Eu acho que comporta-se com qualquer reação de cicatrização, de reparação do organismo, né? Então, a proliferação celular ali de fibroblastos? Eu tô aqui viajando na maionese, né? Para formar uma cápsula bem rígida, né? Para você poder drenar. Então, da mesma forma, eu já comentei em que o cirurgião aqui me salvou de uma complicação que eu não consegui drenar uma paciente com uma coleção maior do que 17 centímetros. E eu fui drenar, não consegui furar a cápsula. Fui com uma lanche, posicionei errado, visualização ruim, fui com cistotoma e não consegui perfurar a cápsula. E aí tem trabalhos que mostram que coleções acima de, se eu não me engano, 12 centímetros são coleções mais difíceis. Então, acho que isso ainda vai evoluir. Mas esse tempo de 4 semanas talvez tenha que ser individualizado mesmo, né? Não, com Não, certeza. né? Assim, não padronizado para todos os casos. Com certeza. Com certeza. Isso é um ponto fundamental. Bom, gente, esse é um tema realmente muito apaixonante, né? Eu acho que é uma coisa que a gente gosta muito, né? Porque nós somos todos médicos endoscopistas intervencionistas. O Rodrigo vai nos preparar esse caso, né? Para apresentar para a gente nas reuniões, nas próximas reuniões. E eu gostaria de chamar agora o doutor Fernando, né, que vai nos apresentar um caso. É um caso simples, que a gente quer o concurso do patologista, né, do doutor Fila, que está aí. Eu acho que é um caso interessante e que realmente vai ser uma discussão salutar, eu acho, né? Eu acho que é um caso simples, mas é um caso da nossa vivência do dia a dia. Então vamos lá, Fernando. Bom dia, gente. Dá para escutar bem? Sim, estamos escutando perfeitamente. Certo. Vamos apresentar o caso clínico de hoje. É um paciente que a gente viu no hospital, tá? O mês passado, é um paciente masculino de 40 anos, tá? Vou passar aqui. É um paciente de 40 anos masculino, que ele veio para um controle de esôfago de Barrett, tá? Ele já tinha um diagnóstico de esôfago de Barrett e veio com a gente para fazer um controle do mesmo. Ele realizou uma endoscopia no dia 8 de outubro do ano passado, né? Sendo classificado o Barrett dele como C1M2, pela classificação de Praga. Eu tenho aqui as imagens macroscópicas da endoscopia daquela vez que ele fez em outubro, tá? O aspecto macroscópico da lesão e a patologia que deu na época, né? Vamos prestar atenção aqui que o patologista laudou como um Barrett com displasia epitelial de baixo grau,
certo? Vamos ouvir agora, antes disso, vamos ouvir aí o que o Filadélfio acha. Bota na imagem endoscópica e eu queria saber o que o Filadélfio acha dessa imagem. Eu confesso que quando eu vi essa imagem, eu achei uma imagem, entre aspas, de Barrett, mas uma imagem inocente, né? Imaginei que fosse encontrar única e exclusivamente uma área de metaplasia, alguma coisa desse tipo. Então, Fila, eu gostaria de ouvir os seus comentários em relação a essa imagem e também ao que aconteceu na biópsia. Bom, Celso, já falou tudo. Quer dizer, bom, vou começar. O diagnóstico de Barrett é do endoscopista, não é do patologista. Essa asneira de que precisa metaplasia intestinal para dizer que é Barrett é ficção científica. Eu preciso inventar alguma coisa para publicar. O trabalho que deu origem a essa asneira contava com 21 casos. 21 casos de Barrett, aí não sei, nem lembro mais quem escreveu essa asneira, falou assim, olha, precisa ter metaplasia intestinal para chamar de Barrett. Ah, puxa, que interessante. Olha, a mucosa de reparação no tubo digestivo é a mucosa pilórica. É o maior turnover, mais rápido turnover que tem no tubo digestivo. Então, se você tiver uma erosão na vesícula biliar, ela vai reparar com mucosa pilórica. Quem que está ao lado do esôfago na transição esôfago-gástrica? A cárdia. Qual é a mucosa que existe na cárdia? Pilórica. Então, a reparação é feita imediatamente pela mucosa pilórica disponível. Aqueles Barretts gigantes, a gente não tem mais. Tem tratamento para refluxo, não existe mais aquele Barrett gigante. Nesses Barretts gigantes, sim, era uma agressão absurda, portanto, a reparação era com células de reserva, totipotentes e tal. Um Barrett desse tamanho aqui é uma mucosa pilórica disponível que repara. Ah, se tiver metaplasia intestinal na cárdia, sobe a pilórica com metaplasia intestinal. Se sobe a Olha, Fila, metaplasia intestinal, sobe a metaplasia intestinal. eu trouxe esse caso justamente porque eu sabia, né, dos conceitos do Fila, né, conceitos esses que eu sigo, que, entre aspas, é da escola japonesa, né? Você me corrige, tá, Fila, se eu estiver errado. Mas, Não, mas olha, por exemplo, para mim, essa imagem é uma imagem típica de esôfago de Barrett. Para mim, não não, tem o você que... encontrou alguma lesão suspeita aí? Não, absolutamente nada. Inclusive, se você olhar na imagem superior à direita, você vê que a mucosa parece um tapete. A mucosa parece um tapete, né? Eu não diria que é um tapete, como é que fala? Um tapete árabe, né? Um tapete da melhor qualidade possível, mas parece um tapete. Não, olha, vocês têm disponível magnificação de imagem. Vocês conseguem identificar alteração vascular? Aí sim, se vocês encontrarem algo assim, pronto, aí nós vamos encontrar algo também. Se você encontrar alguma coisa, e vamos lá, Barrett, geralmente a lesão suspeita é elevada, não tem lesão deprimida no Barrett. Então fica mais fácil ainda. Olha, eu comecei a minha vida como patologista atendendo o grupo de esôfago do grande Pinotti. Nós acompanhamos esses casos por mais de 10 anos. E foi a tese de mestrado e depois a tese de doutorado do Wilson Polara. Não muda, isso aí não muda, não tem alteração nenhuma. Como é que acontece? Você tem uma erosão. Se você tiver essa erosão reparada sob pH ácido, o epitélio escamoso não repara. Portanto, você precisa do epitélio colunar. Você vai usar o epitélio colunar disponível na vizinhança, que é o pilórico. Ou o pilórico com metaplasia intestinal. A minha casuística, Celso, eu fazia de 1.000 a 1.500 biópsias de Barrett por ano. Então, 80% dessa mucosa metade era pilórica, 50%, mais 30% pilórica com metaplasia intestinal, 20% só era intestinal. Então, o que você precisa saber?
que ao longo do tempo você vai ter metaplasia intestinal. Então, se você tiver um Barrett durante muito tempo, vai ter metaplasia intestinal. Se você tiver um Barrett tratado, ele vai cicatrizar. Qual é a histologia de cicatriz? Histologia de cicatriz é metaplasia, atrofia leve, metaplasia intestinal, folículo linfóide, fibrose é o que você menos vê. Então, faz parte da cicatrização a metaplasia intestinal. Então você tem que saber em que momento do Barrett você está trabalhando e o que tem na outra mucosa. Aí, Fila, eu quero te fazer uma pergunta. Eu entendo perfeitamente tudo isso, mas como é que você explica, então, uma biópsia que veio com displasia de baixo grau? Pronto. Não, esse é o grande problema. Na medida em que você chama qualquer regeneração de displasia, tanto que os trabalhos dizem assim, a displasia leve muitas vezes regride. Claro, não era neoplásico. Então, esse termo devia ser abolido se você quer lidar com um diagnóstico precoce, que eu quero dizer potencialmente curável. Se você chama de displasia, olha a neurose que você causa nesse doente. Vai mandar fazer endoscopia a cada 3 meses, 6 meses. Então, o que você tem que fazer é, claro, quando tem uma erosão e reparação e a mucosa é colunar, essa regeneração muitas vezes faz pseudoestratificação nuclear. Se tiver metaplasia intestinal, faz mais ainda. Pronto. O que você faz? Você trata esse doente como uma doença péptica e rebiopsia em 6 a 8 semanas. 8 semanas, melhor ainda. Pronto. Aí a cicatriz é onde é o porto seguro. É onde você vai dizer, pronto, reparou, é cicatriz. Ou, se era neoplasia mesmo, que o patologista não conseguiu identificar a neoplasia, aí vai ficar óbvia a neoplasia, e aí você trata como neoplasia. O que você não pode é dizer assim, olha, vai virar alguma coisa. No que você colocou esse diagnóstico no meio do caminho, você cria uma paranoia absurda na cabeça do doente, ainda mais no paciente ocidental, latino. O cara fica louco. Você não tem o Tá bom, direito de fazer isso. deixa um pouquinho os seus comentários, que calma, tem a evolução desse caso. Aí vamos lá, pode continuar agora. Tem mais ainda. Então, foi feita essa biópsia, que deu uma displasia Sim. epitelial, aí ele entrou naquele esquema que você falou, né, Fila? Entrou no controle. Aí, vamos lá. Sim. Vai Aí lá. ele fez uma endoscopia com a gente, no dia 17 de maio, né? Aqui é o aspecto macroscópico. Pela macroscopia, a gente infere que a lesão aumentou, né? O tamanho dele. Aí foi realizado juntamente uma ecoendoscopia para estudar melhor aquela lesão, né? A primeira e a segunda camada dá para ver que está um pouco mais espessada e dá o aspecto que elas estão meio que fusionando, né? Aí foi mandado Volta um pouquinho, Fernando. Foi pedido a ecoendoscopia, quem pediu foi o cirurgião que pediu para fazer a ecoendoscopia, porque como tinha dado displasia, o que imaginou o cirurgião? Que pudesse agora ter evoluído, né, para uma neoplasia. E o que vocês estão vendo aqui é uma ecoendoscopia, e o Fila me corrija para fazer a correlação depois, é simplesmente um espessamento da mucosa superficial e da mucosa profunda. A submucosa é totalmente normal, a muscular própria é totalmente normal. E aí vocês estão vendo, né? Mostra com a seta ali, ó, vocês estão vendo as 3 setinhas que foram colocadas, vocês estão vendo uma área um pouco mais hipoecóica. Essa é a área que, entre aspas, para nós da ecoendoscopia, né, é a área que nós devemos procurar. E essa área é uma área normal, ou seja, a ecoendoscopia, assim, os achados pela ecoendoscopia de um esôfago de Barrett, eles são, entre aspas, indiretos. Você não consegue fazer o diagnóstico de esôfago de Barrett pela ecoendoscopia. O que você vê na ecoendoscopia? Você vê um espessamento da mucosa superficial, você vê um espessamento da mucosa profunda, você vê uma submucosa normal e às vezes você vê essa área hipoecóica, tá?
É diferente de um adenocarcinoma, por exemplo, se a gente encontra. Aí a gente realmente vê. Mas eu queria... Aí, antes de você falar, Fila, eu quero que ele mostre o resultado da biópsia. Pera. Não, eu Fala acho aí. importante aqui, eu acho que é importante saber uma coisa. A muscular da mucosa no esôfago, ela é dupla. Então, esse espessamento que acontece, a lâmina própria está inflamada, você dissocia as duas musculares da mucosa. Então assim, vamos lá. Ninguém estuda a transição esôfago-gástrica. Sabe, aí tem glândula de padrão salivar ou pancreática e tem dupla muscular da mucosa. Tá? Então, a inflamação é isso que você está falando. E se tiver cicatriz, então? Não vai espessar isso aí? Tecido de granulação que fibrosou? Bom, vamos lá. Mas eu queria que você falasse do tapete na anterior. Tudo bem, cresceu, Exato. deixa eu... Agora volta anterior. Aí Volta. E você essa explica. mucosa aí? Eu queria saber se alguém acha que essa mucosa tem algum ponto suspeito. Por favor, se alguém quiser, Marcos Clarencio, Raquel, eu acho que nós temos vários endoscopistas aí. Quem quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Se alguém acha que tem algum. Eu, por exemplo, não identifiquei nenhum ponto suspeito. Inclusive, diria que é um tapete mesmo realmente muito bonito. E Né? lembrar E assim, que no uma bar... coisa é clara. Hoje os equipamentos, principalmente os equipamentos de endoscopia, permite avaliar que existe uma alteração tênue da vascularização superficial, que a gente consegue observar. Mas isso não Vai ter quer dizer... inflamação. Exato. Isso não quer dizer que tenha tumor, né? Não tem... O tumor que eu já vi nesses casos, posso até trazer aqui para mostrar para vocês, eu já vi tumor nesses casos, por exemplo, que você tem uma irregularidade da mucosa, você tem uma rugosidade da mucosa, então é um outro aspecto, mas não esse daí, né? E a lesão é elevada. No bar, Exatamente. a lesão é elevada. Exatamente. Em platô, eu já vi em platô. Barrett e vesícula biliar são lesões elevadas. Não tem deprimida. Exato, exato. Se você vir lesão deprimida no Barrett, é que é da cárdia indo. O tumor está na cárdia, invadiu Bom a dia, parede, tudo bem? permitiu refluxo, e aí você faz um Barrett secundário ao tumor, Perfeito. não como primário. Raquel, você quer falar alguma coisa? Sim, Celso. Primeiro, na impressão da primeira endoscopia, no meu entender, se formos olhar, tinha uma pequena erosão lá pelas 2 horas na imagem, isso. Na terceira foto, parece ter uma erosão porque tem uma área deprimida lá Ah, subindo do outro lado. a direita ali no Direita, alto. 1 hora. No alto Isso. ali, ó, no alto. Isso. Isso aí. Parece mesmo que tem uma pequena erosão ali, exatamente. Pequena erosão. No exame que foi realizado depois, a gente não vê mais esse aspecto aí. É aquilo que eu falo, Então, mas para mim, por inflamatório. exemplo, para mim isso é O resto, inflamatório, para mim isso é esofagite. exato. E aí isso dá confusão. A gente vê com frequência confusão de laudo histológico. Então, quando tem essa erosão, eu não costumo nem biopsiar para rastreio de displasia. Eu vou melhorar o tratamento, otimizar o tratamento e repetir depois, sem que não tenha macroscopicamente imagem inflamatória. Né? Concordo com você que no segunda imagem eu não vejo algo suspeito, embora talvez se usássemos uma cromoscopia, talvez salientasse, mas macroscopicamente, a nosso olho nu, concordo com você. E outra coisa que eu queria comentar é que, como o Fila bem falou, um processo inflamatório, acredito que mostraria um espessamento semelhante que você viu, não é? Então, a ecoendoscopia, se não tem invasão, se não tem uma lesão elevada, eu acho que não consegue dizer. Tem essa impressão, a gente não usa para isso a ecoendoscopia. Concordo com você. Achei importante a Raquel chamar a atenção da erosão, porque se nós tivéssemos exclusivamente essa lesão, avermelhadinha, como está aí, primeiro ela está na mucosa escamosa, tá certo? Mas é o que mais confunde o endoscopista. Eu recebo assim, Barrett, não, é só erosão
do epitélio é só esofagite erosiva. E ao contrário, né? Ah, eu tenho uma erosão e já é um epitélio colunar. Então, esse rosinha, numa área deprimida na mucosa esofágica, é o que mais confunde para um Barrett curto, tá? Perfeito. Ô, Pode Celso, continuar, Fernando. Celso, Oi. eu só queria o que o Fila falou, Fila, a ansiedade não é do paciente só não, a ansiedade é dos gastroenterologistas que mandam para a gente e questionam por que a gente não biopsiou numa esofagite. A minha atitude é exatamente o que a Raquel falou. Eu não, e agora eu passo a colocar no laudo uma observação. Quando eu não ligo para o gastro que eu conheço, se eu conheço, quando eu não ligo para ele para dizer que não biopsiei por isso, quer dizer, não tem que você biopsiar em nenhuma suspeita ou visivelmente esofagite, né? Então, cria uma pressão danada, porque muitas vezes o paciente antes voltava, o doutor está querendo que só faça outra para biopsiar na mesma semana. Então, isso é um depoimento que não é uma coisa esporádica, é quase que rotina a exigência, entre aspas, de você biopsiar uma esofagite e uma suspeita de Barrett. Perfeito. É isso aí. Pode continuar então, Fernando. Certo. Bom, foi realizada a biópsia novamente e a patologia deu como resultado o seguinte: foi uma metaplasia incompleta sem atipia, tá? Deu como resultado. E teve discordância com a primeira patologia que a gente pegou. Feita no mesmo laboratório, tá, gente? Feita. Exatamente. Então, aí a grande pergunta é que eu quero colocar agora, todo mundo fique bem à vontade para falar, é o que a gente faz, né? Qual que é a conduta agora? Bom, eu vou. Bom, a primeira coisa é a patologia aprender o que é regeneração e distinguir regeneração de neoplasia. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é mantenha a calma e trate o paciente como doença péptica em primeiro lugar, né? A cicatriz é o momento da conduta, da informação do paciente. Eu acho que a missão hoje do gastroenterologista, do endoscopista, é tirar esse fantasma de que algo vai virar tumor. Ou é tumor, sabe, no primeiro momento, ou não é. Então, 6 semanas, 8 semanas, absolutamente não muda de jeito nenhum a forma de crescimento de um tumor. Quer dizer, se nós estivermos frente a um tumor precoce na primeira biópsia, dali a 8 semanas ele vai continuar precoce do mesmo tamanho. Não dá tempo de crescer. Então é manter a tranquilidade e ter a sensatez de tranquilizar o doente. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Raquel, Marcos Clarencio, Humberto, o próprio Rodrigo? O que você faria se E, na, esse. na verdade, né, Fila, o Celso, que a recomendação é uma nova opinião com caso de displasia. Isso tá no protocolo, uma nova opinião de patologista, porque uma vez que você tem a displasia, mesmo de baixo grau, a tendência, a indicação hoje é de você fazer erradicação desse epitélio, seja por radiofrequência, seja por mucosectomia endoscópica, né? Há até quem faça, que eu sou extremamente contra e não vejo nenhum fundamento de fazer erradicação só no epitélio de Barrett. Então, acho que há uma forçação de barra nessa conduta, mas na displasia, eu queria ouvir o Celso, o Fila, nos protocolos das sociedades, Sociedade Europeia, Sociedade Americana, displasia é você fazer erradicação, seja com radiofrequência ou com mucosectomia. Pessoal, na época que eu ia a congresso de patologia, os posters
com diagnóstico de displasia, porque se não falar que tem displasia, não é elegível para ser apresentado. Olha, nenhum caso dito como displasia leve era tumor, era sempre regeneração. E os casos de displasia moderada, obviamente, já eram adenocarcinoma. Agora, para você tomar uma conduta, você precisa ver uma lesão, não é dissociado da patologia. Se você vir uma lesão, os dois têm que concordar. Eu não, você olha um Barrett absolutamente normal como esse aí que vocês viram, não tem cabimento dissociar para displasia isso, não tem lesão, entendeu? Então, e outra coisa, qual é a chance de você provocar uma queimadura, uma esofagia, uma estenose numa doença péptica? Quer dizer, eu acho que não pode sair tomando conduta porque tem um epitélio normal desse colunar. Sabe? Trata como doença péptica, não é? Do ponto de vista, Corrige o refluxo, claro. do ponto de vista prático, Fila, você acha que a gente deve fazer uma avaliação, uma nova avaliação, ou qual é a sua opinião? Você acha que nós devemos falar? Porque, veja bem, a gente tem que, infelizmente, seguir os protocolos. O que você acha nesse caso? Nós devemos fazer uma nova biópsia ou nós devemos fazer uma revisão das biópsias anteriores? Olha, você tem um documento dizendo que o doente tem uma neoplasia, tá certo? Então, você precisa ter um documento que contradiga isso, para dar tranquilidade para o doente. Essa é a minha opinião. Agora, como seguir? Como é que você segue uma doença péptica? O que esse doente vai... Então, assim, vai ser como eu controlo a doença péptica e como eu controlo o refluxo. Eu acho que é isso. Esquece a neoplasia. Essa é a minha opinião. Perfeito. Agora, Perfeito. eventualmente, você precisa de um documento, né? Dizer para o doente, olha, você nunca teve pré-neoplásico. Ô, Perfeito. Celso, Oi. se me permite a sugestão, eu acompanharia no primeiro ano, faria uma nova endoscopia daqui a um ano, só com cronomoscopia, seja manual ou digital, e ponto final, e tratar, como o Filo falou, a doença péptica. Porque novas Perfeito. biópsias aí, sem nenhuma lesão focal para você. Não, eu estava pensando só, Humberto, em fazer uma revisão de lâmina. Mais nada. Eu faria uma nova endoscopia um ano, até mesmo para tranquilizar o paciente e tal, e não tem nenhuma lesão focal, não tem nada disso, né? Isso é o que eu vou fazer mesmo. Isso é o que eu vou fazer mesmo. Perfeito. Então, ao longo do tempo aí, por conta de ser, de ter fazer as revisões de lâminas e de Barrett, o paciente chegava com, às vezes, 10 biópsias de 5 laboratórios, todos falando que tem displasia. E é gozado que ele vai, ao longo do tempo, se for no mesmo laboratório, displasia leve, displasia moderada, displasia grave, ou severa. Parece que o cara tá vendo o livro assim, ele olha o livro com um olho e o microscópio com outro, e vai seguindo o que diz o livro. Ó, displasia leve vai virar moderada em um ano. O dia que tumor evoluir em um ano, o tumor epitelial, assim, aí a gente começa a ficar preocupado, mas ainda, felizmente, a natureza não faz isso. Perfeito. Bom, gente, já estamos aqui com 7 horas e 28 minutos. Eu acho que foi uma discussão muito proveitosa. Eu quero agradecer a presença de todos. Na próxima semana não haverá reunião, porque eu vou estar viajando, então não vai ter reunião, mas na outra semana, viu, Rodrigo, acho que vale a pena você preparar esse caso, né? Quem sabe até na outra semana ele já tenha sido drenado. Eu quero agradecer a presença de todos e a gente se encontra daqui 2 semanas. Uma boa semana a todos e tchau para todo mundo. Muito obrigado aí a todos pela participação. Bom dia, boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Bom dia, boa semana. Gente. Tchau, obrigado. Tchau.